Graças a Deus. Amém. Amém, amém, amém. A palavra de Deus para nós. Hoje nós vamos falar sobre o jubileu. Depois nós vamos ler aqui a palavra. Nós vamos orar primeiro. Querido Senhor, amado Cristo, essa presença é tão gloriosa. O que o Senhor me mostrou é tão poderoso. Então vem mesmo, Senhor, e realiza a sua vontade. Realiza o seu querer, Espírito Santo. Move sobre a vida de cada um de nós. E que possamos sentir a sua glória. Que possamos sentir a sua presença ainda mais, Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Então vem sobre nós. Abre o nosso entendimento para compreender o coração, para entender as Escrituras. Querido e amado Espírito Santo, abre as Escrituras e traga a nós hoje a palavra revelada, para que possamos aprender de Ti, para que possamos praticar o que o Senhor tem revelado nas Escrituras para nós. Cuida de nós, Senhor, trata conosco e move em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Oh, glória a Deus. Abra comigo Levítico 25. Graças a Deus. Antes de terminar o mês de agosto, o Senhor me disse algo e eu passei para você. Que o mês de setembro seria o mês do novo de Deus. Estudando, pesquisando, indo atrás de quem sabe mais que a gente tem que ser assim, né? A gente quer crescer, a gente tem que buscar quem sabe mais. Então eu fui estudar um pouquinho, e aí eu aprendi que, até eu passei ontem para os irmãos, sobre o mês de Tisri, que é o mês que nós estamos, no mês judaico, que começou dia 13 de setembro. E esse mês de Tisri, ele tem algo bastante interessante. Então, segundo rabinos judeus cristãos, eles ensinando assim que esse mês de Tisri é o mês do Mazal. Mazal significa derramar. Então o mês de Tisri é o mês em que Deus derrama uma nova unção sobre a terra. É o mês do novo. Aleluia. Fala se Deus não é lindo. Amém. Deus é lindo, queridos. Deus é maravilhoso. Então ele falou que esse mês, que é o mês 7, setembro vem do número 7, setembro. Embora o nosso calendário é um calendário totalmente errado, mas o calendário correto inicia-se o ano de Deus no mês 7, porque o 7 é o número da plenitude de Deus, aonde Ele manifesta todo o seu poder sobre nós. E já não bastasse tanta bênção, o ano do jubileu começa nesse mês. E o jubileu ele começa literalmente de terça para quarta-feira, quando se inicia o Yom Kippur. Começa o ano do jubileu. Porque para os judeus existem vários inícios de anos, cada um conforme a sua organização deles, tá bom? Nós estamos no ano civil 5.776. Então vamos falar um pouquinho sobre o jubileu para a gente entender o que para nós significa o jubileu. Nós que cremos no Deus de Israel, que cremos que Jesus é o Cristo, o Messias vivo, né? O Messias de Deus. Então, em Levítico capítulo 25, fala sobre todo o jubileu. Todo o jubileu. No versículo 8, fala sobre o jubileu. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Contará 7 semanas de 8 anos. Desculpa. 7 vezes 7 anos. Isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então fará soar o shofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês, no dia das expiações, que é o Yom Kippur. Farei soar esta trombeta em todo o país. Até aqui. Então eu vou explicando algumas coisas importantes que eu aprendi. Então veja que de 7 em 7 anos a terra tinha que descansar. E quando se completava 49 anos, chegando no 40º ano, a terra tinha que descansar. E aí o povo era o quê? Recebia o momento do jubileu. E aí a trombeta era tocada. Os
soar era tocado. Por isso que muitas vezes as pessoas têm um entendimento lá do chofar do começo, e esse do chofar é um outro entendimento. Lá é chamado também das 100 trombetas, na virada do ano do Rosh Hashanah, e depois a última trombeta é tocada longamente. Porém, esse que é chamado de última trombeta. Tá bom? Não achei toda a resposta. Foi atrás, né? É chamado da última trombeta desse período de festas. Tá bom? Mas não é a última trombeta da volta de Jesus, é uma outra trombeta. Tá bom? Outro chofar. Então, quando tocava, todo o povo sabia que era o quê? Jubileu. O que é jubileu? Qual foi o versículo que a Silvana abriu? Regozijai-vos no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. Na minha Bíblia fala o quê? Para nós entendermos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O jubileu tem a ver com alegria, tem a ver com júbilo, celebração, ano da alegria, do mover da alegria do Senhor. Esse ano, ele traz para cada um de nós uma contagem de tempo que se completa de uma maneira toda especial. O jubileu, ele traz novidade de vida. O que é novidade de vida? Novo. O novo de Deus. É viver em novidade de vida, como a palavra de Deus fala, que se eu estou em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós estamos em Cristo Jesus, queridos, as coisas lá do passado, a velha criatura, as velhas atitudes, tem que ficar lá para trás. Aí eu recebo o quê? O novo de Deus. E também fala que nós precisamos andar em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo. Esse também traz para nós, além de novidade de vida, traz libertação. Pastor, mas eu não tenho nada para me libertar. Será que às vezes nós não temos coisas que nos libertar, nos livrar dela, que saia da nossa vida? Temos sim, e nós precisamos buscar isso diante do Senhor. Então o jubileu tem a ver com o som, significa sonido de trombeta, que é o instrumento, né, de chifre, que é o chofar, que nós conhecemos, que você já aprendeu aqui conosco. E ele tem o que? Uma nota longa e aguda. E ele é usado no ano do jubileu. Tá bom? Então sempre começa depois de 49 anos, quando chega, né, esse ano 50, Deus então manifesta o mover de trazer a novidade de vida e o mover de trazer a libertação para o povo. Então esse ano, para cada um de nós, é um ano de celebrar, de comemorar, de uma comemoração solene. E como eu disse, ela começa no dia do Yom Kippur. Então terça-feira às 6 da tarde, quando começa o Yom Kippur, começa o ano do jubileu. E esse ano traz para cada um de nós alegria. Sabe aquilo que há muito tempo você não sabe? Que a alegria é essa alegria de satisfação, a alegria do poder de Deus, a alegria do mover do Espírito Santo, a alegria de restauração da presença e do poder manifesto do Senhor. Então olha que tem um diga assim, júbilo. É alegria. É alegria. Jubileu. É tempo de celebrar. É tempo de festa na alegria do Senhor. E esse é chamado de ano do resgate. Deus tem falado que muitas famílias serão resgatadas neste ano. Esse ano é não o ano que acaba agora dia 31. É o ano do jubileu, que termina só em setembro lá do ano que vem. Então neste ano nós temos alguns privilégios. Você vai tomar posse, hein? Amém. Primeiro, repouso da terra. É o momento em que nós trabalhamos e não enfadamos a terra. Que Deus dá a graça para cada um de nós. É um ano também chamado descanso dos trabalhadores. Pastor, não vou trabalhar mais? Não é isso. Mas é um momento que você trabalha e aquilo também não te traz fadiga. Deus te traz um descanso espiritual. Um descanso que você vai lá, você trabalha, você tem a graça de Deus e você recebe a bênção do Senhor. Para os judeus não se trabalhava e não se plantava também. Mas havia algo muito especial. Era algo diferente do que o nosso tempo. Instituição de normas que regularizem a negociação das propriedades, resgate de
propriedade das famílias, dívidas anuladas e muitas outras bênçãos de Deus que vinha nesse momento. Então, quando se tocava o chofar, as pessoas que tinham a propriedade, elas voltavam e tomavam posse daquilo que ela tinha vendido no passado. Se a pessoa era escrava, ela tinha que ser liberta naquele momento. Então eu quero que você preste atenção naquilo que Deus vai falar conosco. O que vai acontecer comigo e com você no ano do jubileu. Então, primeira coisa, Deus quer que neste ano você reconheça que a usura, o que é usura? Amor pelo dinheiro. A avareza, e usura tem a ver com agiotagem. A avareza, a usura, o amor e o apego ao dinheiro tem que sair definitivamente da nossa vida. Tem que ser arrancado da nossa vida. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra. Este é o ano de você entender que é Deus que te sustenta, que é Deus que abre porta, que é Deus que traz a vitória, que é Deus que põe na tua mesa o que você tem que comer. É Deus que coloca você onde você tem que estar para você ser bem sucedido em tudo que você fizer. Então Deus mostra que é tempo de tirar de nós todo o poder temporal, no sentido de limitação, e tirar de nós todo tipo de egoísmo. Egoísmo. Então Deus vem tratando conosco nesses dias. Esses dias nós precisamos entender que não deve fazer parte tudo isso da nossa vida, que é o que nós devemos deixar em primeiro lugar, é saber e buscar o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus tem para que Ele mova verdadeiramente nós. E também nós precisamos reconhecer que nós precisamos entender que o pecado, seja ele de que origem for, ele cria atrito contra o nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos entender que aquilo que nós buscamos no pecado não tem relacionamento íntimo com Deus. Então nós temos que reconhecer que ainda uma vez nós temos que quebrantar nosso coração, nós temos que confessar nossos pecados, nós temos que clamar o perdão de Deus, nós temos que liberar perdão ao outro, entender que nós pecamos e desvencilhar de todo tipo de pecado, seja ele que não tenha, e buscar ter um reconhecimento de Deus, ser lavado pelo sangue do Cordeiro, e aí então ter o poder de Deus concedido a nós pela nossa vida em santificação, em limpeza e purificação. Aí no jubileu, ele lembra a libertação total. Olha o tema de esse ano é um ano de libertação total. Fala aí, corpo, alma, espírito, mente, coração, família, finanças, todas as áreas. Todas as áreas. É um ano de libertação total. Sabe aquilo que não vai para frente? E você fala, meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho. Eu sou otimista. Eu oro. Eu estou fazendo jejum, mas parece que o negócio não vai. Deus vai trazer a existência do poder sobrenatural de libertação. E Ele fará maravilhas na tua vida. E aquilo que você não enxergar direito vai ficar assim. Não precisa nem de óculos, igual o pastor precisa. Vai ver com clareza. Mas como que eu não via isso antes? Onde isso estava? Que eu não via. Sempre esteve à nossa frente. Nós é que não enxergamos, mas nós vamos passar a enxergar. Porque Deus está liberando uma unção de libertação total. Amém, queridos? Quem é o nosso libertador? Jesus. É o poder dele em nós que vai manifestar essa libertação preciosa. Eu estou dando só uma pincelada, né? Porque o jubileu é muita coisa. Vamos dar uma pincelada. Amanhã, terça, nós vamos falando um pouquinho, quarta, nós vamos falar um pouquinho mais do que Deus tem. Olha o teu irmão, diga assim, Jesus deixou um legado a você. Deixou uma herança. O que Jesus disse? Se o Filho vos libertar, conhecereis a verdade. Amém? Então esse é um ano de conhecimento da verdade que produzirá para nós uma libertação para avançarmos.
para sairmos da onde nós estamos. Então veja como Deus, quando libertou aquele povo lá do Egito, e o povo começou a vir, e entrou na terra prometida, o povo herdou ali pedaços do país de Israel, cada tribo foi com um pedacinho lá da nação. E todas as vezes que alguém tinha uma necessidade, vendia a terra. Todas as vezes que alguém tinha um problema e era colocado como servo do outro, chegando aos 50 anos, no soninho da trombeta, tudo era devolvido. O ano do jubileu é o ano da restituição. O ano do jubileu é o ano de se tornar livre e tomar posse do que é teu. Queridos, ninguém pode ser privado de ter a sua própria terra. Eu estava vendo um estudo de um rabino e eu achei bastante interessante, que é um rabino bem para frentex, eu gostei muito dele, e ele fala assim, fala até gírias, assim, o nome dele é Moré Ventura, depois você pode acessar lá que eu gostei muito dele. É claro que ele prega o judaísmo, mas há princípios da palavra de Deus que é para nós, porque eles sabem exatamente aquilo que Deus determinou naquele momento. Então ele fala muito claro assim, nenhuma pessoa pode ser privada a vida inteira de uma oportunidade de ter sua segurança, sua alimentação e sua moradia. Isso é lei da Bíblia. Você está entendendo? Que este é o momento que Deus está tirando toda a privação da tua vida. O que é privação? É aquilo que você não pode ter, é aquilo que você não pode viver, é aquilo que você nunca tem, você nunca vive, você nunca conquista, você nunca desfruta. A pessoa é privada de viver algo. Então ele está dizendo muito forte, isso é algo tremendo. Quando ele falou isso, me encheu o coração, parece que fumou assim. Ninguém pode ser privado a vida inteira de nunca ter nada, de nunca viver nada de bom. E isso é lei de Deus. Ele diz na sua palavra que esse é o ano de você receber a graça dele, de você desfrutar do que ele pode te dar. Mas queridos, não é para qualquer um, desculpe. Não é para qualquer um. Aí só para você, pastora, para ser pastora também não. Se eu no lugar correto, meu filho, tem jeito. É para aqueles que obedecem, é para aqueles que ouvem, é para aqueles que aonde Deus está liberando a palavra profética e faz exatamente aquilo que a palavra profética está dizendo, porque a palavra de Deus diz: crede no Senhor, no vosso Deus estareis o quê? Seguros. É essa segurança que Deus tem, de você estar seguro, em meio a tantas desgraças que nós temos na terra, queridos. Você sai na rua, aqui graças a Deus, a nossa cidade ainda é uma cidade pacata, mas nós somos sujeitos. Você sabe que você vai voltar para casa? Você sabe o que vai acontecer? O filho vai na faculdade, vai na escola, o coração fica na mão. Então esse Deus te traz segurança. Esse Deus te provê e traz a vitória. Lembra o que significa Jeová Jiré? Jeová que provê, o Senhor que provê, Ele provê. Ele vem antecipadamente e traz o que você precisa na sua necessidade. Irmãos, nós precisamos buscar isso de Deus. Então ele está dizendo, eu achei bastante interessante e pertinente para nós: nenhuma pessoa pode ser privada a vida inteira de uma oportunidade de ter a sua segurança, a sua alimentação, a sua moradia. Queridos, é tempo de você, sabe aquilo que a tua família lá atrás perdeu? É tempo de voltar à possessão da tua terra. Ah, pastora, mas vamos dar um exemplo assim, bem fácil. Ah, meu avô perdeu uma fazenda, então eu vou voltar lá e falar: sai daí que é meu. Não. Para nós hoje não funciona assim. Mas aquilo que foi perdido lá, de alguma maneira, se você crer, Deus pode restituir, trazer de volta a tua mão. Mas depende do quê? A restituição, queridos, depende da minha fidelidade nos dízimos. Senão não vem. Você está entendendo como é isso? Ela vem, porque restituição é o que? Você perdeu o que foi roubado, ou que você perdeu, ou que alguém da sua família perdeu. Como é que eu trago essa unção, esse novo de Deus, essa nova unção de Deus para mim, dessa unção do ano do jubileu?
que ninguém deve ser servo de outro ser humano. Nenhum ser humano deve ser servo de outro ser humano. E lá, se você vê o Levítico, fala, aquele que era escravo, o dono tem que libertar. O dono tem que dar liberdade. Queridos, esse é o ano que nós precisamos entender que acabou a servidão da nossa vida. Você não entendeu? O que é servidão? É você ficar a vida inteira dependendo do outro ser humano para sobreviver. E depende do pai. Casou, vai ter mais o pai e a mãe que tem que sustentar. É o outro lá que tem que socorrer. É o outro lá que tem que ajudar. É o outro lá que tem que pagar a conta. É o outro lá. Deus está dizendo, se você for fiel, fizer votos diante de mim, chega de depender de outro ser humano para viver. Chega de ser subjugado, humilhado o tempo todo, pisado o tempo todo com palavras, com ações, por causa de dinheiro, por causa de moradia, por causa de alimentação, por causa de coisas que nós precisamos para sobreviver. Queridos, o escravo, que é o servo, ele andava descalço para mostrar que ele era escravo. Deus não quer que você ande descalço. Espiritualmente falando, Ele tem para você o quê? As sandálias, a preparação do Evangelho da paz, que traz a revelação da libertação sobre a tua vida pelo poder, que é no nome de Jesus, o sacrifício dele na cruz. Deus não quer que você viva dependendo de ninguém para ser alguém. Deus não quer que você dependa de ninguém para sobreviver na face da terra. Não seja dependente de ninguém. Deus quer que você dependa única e exclusivamente dele. Então o tempo de servidão, de escravidão, acabou para nós. Este é o ano que Deus está dizendo: eu estou libertando o meu povo. Alguns ainda estão lá no Egito, descalço, pisando na palha, fazendo barro para construir tijolos, porque o povo de Israel estava preso lá, construindo ídolos. O povo de Deus, que o coração endureceu, eles estavam construindo ídolos. Porque se você for no Egito, quem construiu tudo aquilo lá foram os hebreus. As estátuas de Ramsés, da mulher dele lá, que tem nome, que tem até mesmo um templo dela. Tudo, as pirâmides do Egito, foram os hebreus que construíram. Querido, a gente muitas vezes fica a vida inteira trabalhando como servo para que outros construam seus templos, construam suas mansões, construam a sua vida. Ou seja, nós ficamos trabalhando a vida inteira para enriquecer terceiros. Pastor, então não posso mais trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus abençoará as tuas mãos para que você também receba, para que você também tenha o teu, para que você seja livre. Você sabe, você trabalhar a vida inteira, só o outro tendo, e você nada. E a pessoa enriquecendo com suor do teu rosto. É hora de tempo de você viver o que Deus determinou para a sua vida. É ano de alegria. É ano de você ter de volta o que foi te roubado, que você perdeu. Sabe aquela faculdade que você parou? Sabe aquela faculdade que você não conseguiu entrar? Sabe aquela empresa que você não conseguiu abrir? Sabe aquela porta que não deu? Se você for fiel, se eu for fiel, Deus está dizendo, é tempo de você viver no que é teu, trabalhar no que é teu. Mesmo que você tenha um patrão, uma patroa, não importa, mas é teu, você está trabalhando, você está sendo abençoado com aquilo. Nem todo mundo, queridos, nasceu para ser patrão. Concorda comigo? Mas até o patrão tem que ter as leis dele, entender que ele também não pode subjugar o outro. E o trabalhador que tem aquela porta maravilhosa aberta, tem que entender que tem que honrar o seu patrão. Olha o teu irmão de irmão. O ano do jubileu está chegando. Está chegando, irmãos. Segundo os judeus cristãos, é claro, quando Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, dizem eles que era um ano de jubileu. Abra comigo, Isaías 61.
Isso segundo os judeus cristãos, né? Os judeus messiânicos. Eles dizem que Isaías 61 é Jesus declarando o jubileu dele para as nações. Se você prestar atenção, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E foi a primeira palavra que Jesus leu na sinagoga. Não foi? Ele entra na sinagoga, abre lá um rolo, e aí ele lê. Aí quando ele termina, ele diz assim: hoje se cumpre esta escritura, esta palavra. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados cavalos de justiça, plantação de Yahvé para a manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Estrangeiros estarão ali para apacentar os vossos rebanhos. Pessoas de outras nações trarão em vossos campos e vinhas, Contudo, sereis chamados sacerdotes de Yahvé, ministro do nosso Deus, a alimentar-vos-ei das riquezas das nações, a vez de suceder-lhes na sua glória. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra e terás alegria eterna. Com efeito, eu, Yahvé, que amo o direito e detesto a desonestidade, o roubo e toda a malignidade, lhes darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade, e na sua posteridade será conhecida entre as nações, e a sua descendência no meio dos povos. Todos aqueles que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado por Yahvé. Transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. Minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com o manto da justiça e como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com mais ricas joias, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Yahvé fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Glória a Deus, glória a Deus, irmãos. Você está vendo que Deus está falando de alegria desde o começo? Irmãos, quando a gente é livre, a gente é alegre. Quando a gente tem bênção na nossa mesa, a gente é alegre. Quando o Senhor abre portas para nós, a gente é alegre. Mas é claro que se Deus não fizer nada, nós continuamos sendo alegres, porque a alegria da salvação é mentira. Mas Ele faz por amor. Ele faz por amor. Então, segundo os judeus cristãos, eles falam que este Isaías 61 é exatamente a representação do jubileu para aqueles que creem em Jesus. Aqui está a libertação, aqui está a alegria, aqui está a mudança de toda circunstância, de todo o mal que nos cerca vai cair por terra, e todo o bem que nós precisamos será derramado sobre a nossa vida. Está triste? Ele tem veste de alegria. Está em luto, Ele restaura, e assim por diante. Ele liberta o que está preso, Ele traz vitória àquele que está se sentindo derrotado, ou seja, Ele muda toda uma situação. É ou não é um mover de jubileu aqui? Você tem motivo para se alegrar diante de Deus? Com certeza? Então tá bom, hein? Por isso que eu amo essa igreja, né? Vocês são lindos, maravilhosos, cheios da graça do Senhor. Deus tem isso para mim e tem isso para você.
Queridos, é ano de voltar. E uma outra coisa, quando o servo estava ali e tocava a trombeta, o dono falava, não, o dono dele, o dono, era escravo, ele estava ali como escravo. O dono dele falava, agora você pode voltar para a sua família. Então ele calçava ali a sandalinha, né? E ele ia, e ele voltava para a sua família. Levanta a tua mão direita que eu vou profetizar. Segundo aquilo que o Senhor nos diz. Queridos, é momento daqueles que estão afastados da tua casa, que estão afastados da casa do Senhor, voltarem para a casa do Senhor. Receba essa palavra profética. É momento daqueles que estão afastados do seu convívio. Alguns estão lá nas drogas, alguns estão presos, alguns estão numa situação difícil, alguns estão até brigados. É momento daqueles que estão afastados voltarem para o seio da sua família. É momento daqueles que estão desviados do caminho do Senhor, aqueles que já conheceram a palavra de Deus. É momento deles virem e estarem na casa do Senhor. Ainda digo o Senhor a ti, Deus diz assim, assim diz o Senhor: aqueles que nunca aceitaram a tua fé, é hora de você ver sendo libertos de toda servidão e virem para a minha casa, diz o Senhor. Glória a Deus. É tempo de você ter as mãos cheias. Levante as mãos no céu. Queridos, ninguém é obrigado a fazer voto a Deus. Por isso que Deus fala assim: você não é obrigado a prometer, mas se prometeu é obrigado a cumprir. Não é? Mas se você não é dizimista, faça um voto, porque há algo para este ano do romper financeiro. E você que já é dizimista, começa a receber hoje. Nesses dias, diz o Senhor, ainda nesses dias, Deus trará algo que vai romper a barreira financeira da sua vida. Esses dias, diz o Senhor, ainda, aquilo que está limitando, Deus manda dizer: estou quebrando os limites. Estou rompendo barreiras. Estou dizendo: agora é o teu tempo. Agora chegou o teu tempo. E é ano de jubileu. E jubileu é ano de alegria. É ano de júbilo. É ano de glorificação. É ano de agradecimento. Então não fique com a tua boca fechada na hora que você vai glorificar Deus. É tempo das tuas famílias voltarem. É tempo das tuas finanças serem restauradas, equilibradas. É tempo, diz o Senhor, de você voltar ao que é teu, de você receber o direito daquilo que é seu, de você ter o que é teu por direito, diz o Senhor. Eu não sei como é que o diabo roubou lá atrás dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Eu não sei como é que lá, talvez você diga, mas eles eram tão prósperos. Eles tinham tanto. E hoje, olha, uma luta. Deus manda dizer: coloca a tua vida em ordem. Seja fiel a mim, porque eu me manifestarei àqueles que creem na palavra que eu determinei para o ano do jubileu. Chega, diz o Senhor. Chega, é tempo de viver. É tempo de viver, diz o Senhor, o meu novo. O meu novo. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus fala aqui que a mosca, quando ela entra, existia uma lâmpada
E aí punha olhinho, e aí punha um pavio e acendia a lâmpada. Iluminava tudo. De vez em quando caiu uma mosca. E aquela mosca trazia mau cheiro nesse olhinho, né? nesse azeite. E estragava o que? O azeite. Se tornava o azeite ranço. Ranço. E aí a palavra de Deus mostra que nós temos que tirar o quê? O azeite ranço. E muitas vezes a nossa cabeça tem um azeite ranço. Azeite ranço é azeite velho. Esse óleo de unção, de tempos em tempos, a gente tem que trocar. Ele fica ranço. Você já pegou lá na tua casa olhinho de unção? E que às vezes fica com um cheirinho assim? Tem que jogar fora. Joga na terra. Joga na terra, porque ele fica ranço. E aí ele perdeu o quê? O poder da unção. Não que ele faça alguma coisa, mas ele ficou estragado, estragou, não serve para nada. Tem que jogar fora. E a palavra de Deus que nós precisamos o quê? Renovar esse olhinho. Tirar tudo que é ranço da nossa vida. E a mosca é símbolo do quê? A mosca é símbolo do quê? Quem que é o Deus das moscas que a palavra de Deus fala? Beuzebu, Deus das moscas. O diabo, ele sempre quer, queridos, entrar onde está a nossa unção. Então ele põe ali e dá mau cheiro. Os pensamentos, com atitudes, tudo qualquer coisa que não é bom. Então a gente precisa o quê? Tirar, que a unção de ontem não vale para hoje. E a unção de hoje não vale para amanhã. Eu preciso buscar todos os dias uma nova unção do Senhor. Então Deus está dizendo para mim, neste momento, que é hora de tirar esse óleo ranço. Limpar a cabeça. Entendeu? A cabeça é a mente. E deixar que essa nova unção, esse novo dele, que está sendo liberado sobre a nossa vida, venha com poder e faça o que a palavra de Deus diz, que a unção quebra o jugo. O que é jugo? Símbolo de servidão. Você está entendendo o que significa tudo isso que Deus está trazendo para nós hoje? Ele quer derramar hoje sobre a minha e a sua vida um novo óleo, uma nova unção, para que nada venha nos prender neste ano. Nada! Nem problema que a gente tenha, nem dificuldade que a gente tenha, nem nada que venha nos cercando. Para Deus mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração, mudar as nossas atitudes, sabe? E para que a gente entre com um ano de vitória para as nossas vidas. E isso não é para qualquer um, é para quem? Você crê? Olha para o amor de você. Você crê? Tem certeza? Agora veja comigo. Abre comigo o Salmo 126. Muitas coisas que nós estamos aprendendo nesses dias, eu aprendi nesses dias. Não é verdade? E estou passando para você aquilo que eu tenho aprendido nesses dias. Agora você lembra desse salmo que Deus tem falado para nós nesse ano? Você lembra? Do Salmo 126, a visão de Deus para nós esse ano? Você vai levantar a tua mão direita e vai receber como uma palavra profética, porque eu vou profetizar o salmo para você. O título da minha Bíblia fala assim, ó, consolo para os que sofrem. Alguém que sofre? Cada um tem um tipo de sofrimento, uns mais graves, outros menos, mas todo mundo tem um sofrimento, não é verdade? Quando o Senhor trouxe novamente a restauração a Sião, nós sentimos como um sonho. Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comenta: o Eterno fez maravilhas por este povo. Aleluia. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, ó, servos, os cativos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb, que é um lugar sequíssimo e do nada aparece um rio, que nem o rio Paranapanema, mais ou menos assim, para a gente entender. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão.
queria falar conosco. Aleluia. Queridos, se você falar para mim, pastora, você tem problema? Todos nós temos. Mas eu tenho sentido uma alegria tão grande no meu espírito. Que, queridos, nós precisamos aprender a criar expectativa. O meu coração, o meu espírito está em expectativa para viver a manifestação de Deus. Esse é o ano em que nós precisamos, queridos, nos voltar só a Ele, exclusivamente a Ele, depender só dEle. E aí Ele vai nos abençoar com o trabalho, abençoar as nossas mãos para o trabalho, com saúde, mas exclusivamente dEle. Aí Ele vai restaurar a nossa casa, aquilo que precisa ser restaurado. Ele vai alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Ele vai trazer a bênção dEle aonde precisa, mas principalmente Ele vai se manifestar com o poder da sua salvação. Queridos, mais do que aquilo que nós podemos receber de Deus, nós precisamos saber que Ele nos basta. Ele nos basta. E nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Uma coisa eu aprendi há alguns anos lendo um livro, eu gosto muito de ler, e que Deus falava para um pastor americano e dizia assim: larga tudo que tem, pega a tua família e vai para a China. Esse Deus, mas aqui eu tenho minha casa, eu tenho carros, meus filhos estão em boa escola, a igreja está prosperando. Aqui eu tenho de tudo, eu vou largar tudo, vou para a China, mas aqui eu estou no conforto. E Deus começou a fechar portas, fechar portas, fechar portas. E ele clamava: Deus provê, Deus traz a bênção, Deus traz o alimento, Deus traz. E fechou todas as portas para ele, todas. Ele estava passando necessidade. Então ele foi clamar ao Senhor e disse: Deus, me perdoa. Eu quero saber qual é o centro da tua vontade para mim. E Deus começou a falar com ele. Ele disse: Deus, por que o Senhor não me prospera? Ele disse: querido, meu filho, aonde está a minha vontade para ti, aí está toda a provisão que você precisa. E a provisão que você precisa está lá na China. E o centro da minha vontade para você é lá naquele lugar. Então eu aprendi assim, queridos. Quando nós sabemos qual é o centro da vontade de Deus para nós, ali tem provisão. Ali tem provisão. Queridos, que eu e você não andemos na vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva? É aquela que Deus deixa você fazer o que você quer. Mas vai ter só um limite. Mas quando é a vontade genuína, ali tem tudo que você precisa. Principalmente a manifestação dele. E há pessoas aqui que Deus pede para dizer assim: você está na sua vontade permissiva. Eu estou permitindo. Mas agora é hora de voltar para mim. Para minha casa. É hora de voltar para a minha presença. Pastor, mas já estou aqui na igreja. Estar na igreja não quer dizer nada. Ser a igreja que quer dizer tudo. Porque há pessoas dentro da igreja que são desviadas, não tem nada, nenhum compromisso com Deus, porque não são fiéis. Então estar na igreja não quer dizer nada. Deus manda dizer para mim e para você: entra no centro da minha vontade e você viverá a plenitude do jubileu. A plenitude do jubileu. Eu quero, você quer? Quem quer? Está no centro da vontade de Deus. Fica de pé no seu